O caminho do bem. A cultura ocidental tem seu real início com os gregos. Nossa forma de pensar, nossas instituições e nosso modo de vida, de forma geral, começaram lá. A história da cultura grega é muito rica. Eles avançaram muito nas artes, ciências, filosofia e política. Um dos mais importantes conceitos da atualidade, o de democracia, também veio de lá. A influência grega estende-se do ano 1200 ao ano 146 a.C., quando a influência romana se estabeleceu. Os últimos anos desse período foram chamados de helenismo. Ele começa com a morte do conquistador Alexandre o Grande. Alexandre o Grande conquistou quase o mundo inteiro conhecido da época, inclusive os maiores inimigos gregos, os persas. E o cara fez isso com 20 e poucos anos. Ele fundou a cidade e a biblioteca de Alexandria, que se tornaria o centro do conhecimento do mundo antigo. Acontece que, infelizmente, Alexandre morreu muito jovem, antes de consolidar o seu império, e o que houve após a sua morte foi uma série de disputas, guerras e fragmentações. Até mesmo a biblioteca, que continha mais de 500 mil livros, foi completamente queimada. Quando a articulação do poder grego esteve nas polis, ou cidades, o homem foi munido de certos direitos políticos, certa autonomia, dignidade, liberdade e igualdade. Com o fim do Império Alexandrino e divisão do poder entre vários reis, esse conceito foi atacado. O poder estava agora nas mãos de grandes reis, e foi muito difícil para o pensamento grego submeter-se a eles. Foi então que o homem buscou sua liberdade dentro de si mesmo. Paixões, receios, ambições, desejos ou nenhum outro homem poderiam intimidá-lo. Um homem poderia ser escravo, mas ainda assim ser um homem livre, se fosse um homem sábio. Nessa época surgiu um movimento filosófico interessante, chamado de cinismo. Não se preocupavam com a sorte, fortuna, ambições ou desejos. Os cínicos acreditavam que evitar a dor, a preocupação e as ansiedades que acompanham os interesses mundanos poderia libertá-los. O filósofo cínico mais famoso foi Diógenes. Segundo relatos, ele vivia em um barril, e certa vez Alexandre o Grande perguntou se poderia fazer algo por ele, obtendo a resposta: apenas saia da frente da luz do sol. Muito provavelmente, o genial Roberto Bolanhos inspirou-se nessa fábula para criar o personagem Chaves, que mesmo morando em um barril, mantinha um coração enorme e muita bondade dentro de si. O caminho do bem.